Olá! Nesse vídeo vou apresentar para vocês o conversor online de unidades, tá? O algoritmo desse conversor está no Moodle, tá? Bastante vocês pegarem um algoritmo e fazer o programa em cima dele. Então vamos lá? Nesse algoritmo, o aluno poderá digitar o valor de volume, por exemplo, 135, poderá escolher uma unidade entre três opções, né? Milímetros cúbicos, centímetros cúbicos e decímetros cúbicos. Eu vou colocar milímetro e quando eu apertar converter vai aparecer o valor em litros, ok? Um detalhe importante, né? Se ele digitasse um valor aqui que não fosse nenhum dos três, um 5 por exemplo, vai dar um erro. Ele avisa que não pode e aparece a palavra erro aqui no valor em litros, ok? Então esse é o nosso conversor. Eu vou atualizar a página e vamos ao algoritmo que está bem aqui, ó. Você vier na parte dessa semana que está aqui, né? Aqui é antes de eu postar os vídeos, tá? Por isso que não tem os vídeos aqui ainda. Então, deixa eu só fazer, deixa eu mostrar como é que aparece para vocês. Eu vou mudar para papel de estudante, rapidinho. Então, para vocês vai aparecer assim, ó. Isso. Aqui são os exemplos de algoritmos, vai ter os vídeos aqui em cima, né? E aqui eu vou escolher o algoritmo do conversor. Cliquei. Essa primeira parte descreve a interface e a parte de baixo vai descrever o programa, tá? Vou aumentar um pouquinho, que eu acho que vai facilitar a leitura de vocês aí. Então vamos lá. Na interface eu mando escrever vários textos, conversor de unidade, digito texto, escolha a unidade, assim vai, intercalado por caixas de texto, né? Depois de pedir para digitar o valor, eu peço para exibir uma caixa de texto. Aqui eu peço para exibir outra e no final eu peço para exibir outra. Então olha só. São os textos que eu coloquei, mandando escrever na interface, ok? E após cada textinho eu mando escrever uma caixa de texto. Tudo bem? Esse botãozinho aqui, na interface, ele é criado aqui, ó. Exiba o botão com texto converter. Repare que todas as caixas de textos possuem nome, né? Então essa vai se chamar volume digitado, a outra vai se chamar unidade digitada e a última se chama volume convertido. Tem que ter nome, porque se não tiver nome eu não tenho como fazer referência à caixa de texto no programa, que eu vou fazer abaixo, tá bom? O botão não possui nome, mas o botão ele possui uma função de ele executa a função quando é clicado, né? Então, ele vai ter esse texto e ele vai executar a função converter sempre que ele for clicado, for apertado, tá? Ele vai chamar essa função. Vamos descer? Então essa daqui é a nossa interface, que foi assim que eu acabei fazendo essa interface que está aqui. A parte da programação, que está abaixo, é o seguinte. Esse programinha vai ter três variáveis. Uma para o volume, que o aluno vai digitar aqui em cima. Uma para a unidade, que o aluno vai digitar aqui embaixo. E uma para calcular o resultado que vai aparecer na última caixa de texto aqui. Ok? Seguindo. A função converter, que vai ser a função que vai ser chamada quando o botão for apertado, né? Apertou o botão, vai executar a função converter, com parênteses vazio. E aqui inicia a função. A primeira coisa que vai acontecer assim que a função tiver início, for executada, ela vai carregar a variável unidade. Perceba que eu já tinha declarado ela antes, né? Com o que tiver na caixa de texto unidade digitada. Então, que a pessoa digitar aqui vai ser carregada na variável unidade. Vai carregar a variável volume, com que a pessoa digitar nessa caixa de texto aqui em cima. E aí vai começar a vir o Cs, tá? Se o volume que a pessoa escolheu for um 1, se ela escolheu 1, que é milímetros cúbicos, o resultado vai ser dado por esse cálculo que está aqui, tá? Reparem que na hora de colocar vírgula, eu coloquei ponto e não vírgula. O padrão é o padrão americano, tá? Tem que colocar ponto, não vírgula, ok? Se não for igual a 1, vamos verificar se é igual a 2. Se ela for igual a 2, calcula desse jeito. Se não for igual a 2, vamos verificar se é igual a 3. Se for igual a 3, calcula, nem é um cálculo, né? Só iguala, né? Se não for igual a 3, porque esse não é nem 1, nem 2, nem 3, é porque a pessoa digitou qualquer outro número que não está lá na tabelinha que a gente passou. 1, 2, 3, tá vendo? Aqui eu estou fechando todos os Cs, ó. São 3 Cs, tá vendo? Depois que eu fechei os Cs, vem aqui, ó. A gente pede para escrever lá na caixa de texto o volume convertido e acaba a função.
ok? No programinha que eu coloquei, né? Nessa parte aqui que escreva o valor da unidade não é válida, eu coloquei mais uma linha mandando escrever na caixa de texto aqui embaixo o erro. Eles viram que quando a pessoa colocou o número 4 ou 5 aqui aparece erro, tá? Não é necessário. Se quer colocar, se coloca. Se não quiser, não tem problema, tudo bem? E aqui acaba o algoritmo e aqui eu tenho um conversor, tá? Eu só vou abrir outro arquivo para poder mostrar um negócio para vocês, ó. Cada algoritmo vai ter 2 arquivos. O segundo vai ter o contador. Então assim, na interface eu não conto nada, né? Porque são 50 comandos no mínimo. Mas aqui eu tenho os contadores certinho, ó. Cada variável declarada é um comando. A função é só um comando. Então tudo que é inerente à função tem o mesmo número, ó. Comando 4 é a função. O início da função tem a ver com a função. Então é o mesmo comando, faz parte do comando 4. Tá? Assim como o fim da função, que também é comando 4, porque ainda é função. E assim vai. Então aqui tem o contadorzinho, para poderem acompanhar. O C é a mesma coisa, né? O C é o comando 7, o C não faz parte do C. Comando 7. Tá? Esse programinha em questão, ele vai ter 14 comandos. Ó, tá? Então é assim que a contagem vai ser feita. Se você for usar esse programa como base, você teria que fazer algumas coisas para aumentar até 50. Por exemplo, você poderia fazer na mesma página um conversor de volume, um conversor de distância, um conversor de velocidade, por exemplo, né? Você poderia também, se quisesse, né, ao invés de pegar só em milímetros, centímetros e decímetros, colocar quilômetros cúbicos, colocar outras unidades aqui, tá bom? Bom, aqui eu encerro esse vídeo. A ideia, como eu falei, né, na aula assíncrona, é que vocês peguem o algoritmo e façam o programa a partir dos exemplos que a gente já teve nas aulas, tá bom? Se tiverem dúvidas, vocês podem me procurar no WhatsApp. Vocês podem tanto pegar os 4 exemplos como base para fazer o projeto de vocês, como criar uma coisa nova. Bons estudos, até a próxima, gente.